Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. A nossa aula está um pouquinho atrasada, a gravação, porque eu ainda estava terminando o material. Ainda o material encontra-se incompleto, mas não é por isso que a gente vai deixar de ministrar o nosso conteúdo. Na última aula, eu utilizei um material de um outro autor, tá? O material, inclusive, está em língua inglesa, mas, terminado esse período aqui, né, esse conteúdo, eu vou passar para vocês já tudo traduzido, vou até compartilhar logo o material, vou, vou colocar ele nos nossos slides, né, de usuais, tá? E aí eu quero, né, eu peço só essa compreensão da parte dos senhores, tá? Então, na aula passada, a gente começou a ver os componentes das malhas de controle, que é uma coisa essencial. A gente está trabalhando com automação e supervisão de processo. Então, automação significa que você vai ter que, uma hora, interferir, né, no processo e vai, uma hora, né, supervisionar. Então, você precisa, né, ter todos os seus elementos ali perfeitamente integrados. Essa integração, gente, a gente chama de malha. Então, na aula passada, nós vimos o quê? Nós vimos os elementos primários, vimos os elementos secundários, alguns tipos, né, de elementos, como eles são, de que tipo, que tecnologia eles são, se eles são pneumáticos, se eles são elétricos, se eles são analógicos, se eles são digitais. A gente vai expandir hoje, né, o nosso diálogo unilateral aqui, ainda falando de analógico e digital, tá? Mas a gente vai entrar, o objetivo hoje maior é a gente entrar na parte de simbologias, tá ok? Então, eu não sei se a gente vai ter conteúdo suficiente, né, para a aula de hoje, tá? Eu me atrapalhei um pouquinho, mas aí vamos dar prosseguimento, senão eu prometo que na próxima aula eu faço uma aula um pouquinho maior, mas aí a gente tenta avançar no conteúdo, porque a gente perdeu uma aula segunda-feira passada, e assim eu já considero que a gente está atrasado, porque o semestre começou dia 18, eu vou colocar oficialmente, já era para estar na metade, na verdade já teve terminado essa primeira unidade, tá ok? Então, vamos lá, né, dar prosseguimento aqui ao que a gente viu, né, na aula anterior, tá? Então, gente, a gente ainda está falando dos componentes de malha. Nesse momento, a gente chega nos elementos finais de controle, tá? Ou seja, eles são aqueles elementos que vão agir fisicamente e, em cima, né, da variável manipulada, causando uma mudança nela, né? Em muitos casos, o seu elemento final de controle é uma válvula de uso para restringir ou cortar, né, ou interromper, né, que é aqui o elemento que descreve CROF, tá? O fluido, né, ali numa válvula, por exemplo, né, num controle de fluido, tá ok? Então, né, os atuadores, né, que é a parte final mesmo, de fato, né, dos elementos de controle, eles causam essa mudança física, né, no dispositivo, quando são, né, como é que eu posso dizer? Acionados para fazê-lo, né? O mais comum é um atuador e uma válvula atuadora, tá? Então, aqui a gente tem alguns componentes do processo, tá? Porque a gente vai chegar lá na frente, a gente vai falar de simbologias, a gente vai tentar entender como é que acontece todos esses processos. Então, gente, aqui a gente tem, né, como se fosse a nossa boa e velha pirâmide da automação, tá? Sempre a gente vai se reportar muito a ela, tá? Opa, deixa eu mudar aqui a posição da minha mesa digitalizadora, não descartar, tá? E aí, para poder escrever melhor. Tá? Então, a gente aqui vai ter, né, a nossa pirâmide da automação. Então, como é que esses elementos, até o momento, eles vão
se juntar aí, né? Então, a gente tem os sensores e atuadores, que podem ser analógicos, binários, que são o que nós chamamos de elementos de campo, tá? Que é uma outra terminologia, tá? E é muito comum a gente encontrar isso aí, né, em materiais que tratam sobre o assunto instrumentação. Temos os componentes chaveados, tá? Então, são os equipamentos de medição. E aqui, nesse outro nível, a gente tem os transdutores de medição. Lembrando, né? A gente falou na aula passada que é um transdutor. É como se fosse a gente indo morar num país estrangeiro. A gente tem o quê? A gente tem lá o estrangeiro com uma língua diferente totalmente da nossa e a gente precisa se comunicar. E nisso aí entra o quê? Né? Se a gente for utilizar esse exemplo, né? São os tradutores, né? São as pessoas que estudam. Só um momento. Que estudam aquela língua, né? E vão traduzir. No nosso caso, o transdutor, ele vai traduzir aquela sensação física que advém lá do sensor em um sinal elétrico, tá? E aí nós temos, né, uma sala ou um equipamento de automação que vai fazer isso, tá? No outro nível, que é o nível dos processadores, você vai ter o quê? Você vai ter CLPs, você vai ter microcontroladores que vão fazer o controle do processo aqui nessa parte aqui, né, meio que dessa pirâmide aqui reduzida da automação que a gente tem, tá? Aí a gente vai falar de simbologias, tá, gente? E aí o material, vou mudar de material agora. A gente tem um material um pouquinho mais completo sobre simbologias, porque a gente vai olhar, né, elas uma a uma e quais são os seus significados, tá? Então, aqui, gente, a gente tem uma figura mostrando uma malha de controle, tá? Então, vamos lá. Eu vou até fazer uma diferença aqui, por quê? Quando nós estudamos sistemas de controle, o que nós estudamos lá? Né? De novo, eu acho que eu já falei desse exemplo em sala de aula, mas aí a gente não custa nada relembrar para a gente ter uma ideia. Tá? Aqui também a gente tem isso, só que está escrito de uma outra forma. Né? Você tem lá, né, o seu sinal de entrada, né, que entra aqui num somador. Esse somador vai para uma função de transferência, né, de uma planta que você tem. Ela vai, né, sofrer a ação, esse sinal vai sofrer vai ser processado pelas equações diferenciais, pelos dados, o que for a sua função de transferência. Lá o professor de vocês, né, de controle, ele chama isso por nomes muito até singelos, como modelos caixa preta, modelos caixa cinza, modelos caixa branca. Lá em sistemas de controle, os senhores estudam modelos caixa branca. Por quê? Porque os senhores conhecem as relações de entrada e sabem o que tem que sair. E, normalmente, o que tem na função de transferência são equações diferenciais que estão representadas sob a forma de transformada de Laplace. Tá? Então, né, eu tenho um x de t, que é o meu sinal de entrada, e aqui eu vou ter um y de t. Tá? Isso aqui nós chamamos de malha aberta. Se eu puxar, né, uma coisa para cá direto para esse somador, eu vou ter, né, um sistema de malha fechada, porque ele tem, né, a sua realimentação, né, a sua saída também realimenta, entra, né, no sistema junto com a sua entrada, tá? Mas isso é problema lá, né, das teorias de sistemas de controle, tá ok? Mas aqui também, né, isso aqui, né, é chamado de malha aberta de controle, né, tá? E a gente também viu isso na aula passada, não é a mesma coisa que a malha, mas você pode também utilizar essa forma de representar o sistema para representar aqui esse processo, desde que você conheça todas as equações dos controladores, das válvulas, conheça tudo. O que está acontecendo aqui?
é que esse processo aqui, né, de controle pode, né, não vou dizer que é igual, pode estar sendo representado por esse formato aqui, que nós chamamos de Pipe Instrumentation Drawings, ou seja, de PI. Ou, né, no caso aqui, como é um sistema hidráulico, ele chama de piping, tá? Mas é somente PI, que é o nosso projeto de instrumentação, tá? Então, isso aqui é a representação de sistema de controle, onde você está lá fazendo os seus cálculos, usando equações diferenciais transformadas de Laplace, e todo aquele ferramental ali que a disciplina necessita dos senhores. Aqui, a gente vai precisar de um outro ferramental, mas a gente pode estar descrevendo o mesmo processo, tá ok? Então, o que nós fazemos aqui são projetos de instrumentação de processos industriais, tá? Então, nesse momento, eu vou mandar o material, tá? Eu vou mudar o material de vocês para que a gente faça, né? Agora no nosso material, bem em português, bem bonitinho, tá? Então, só um minutinho. Vamos para o segundo material. Então, hoje a gente vai ver as simbologias, tá? Então, deixa eu ver se a minha canetinha está funcionando aqui, senão tenho que alterar aqui a forma de apresentação. Não está funcionando. Só um momentinho. Agora foi. Tá? Então, hoje a nossa aula vai ser basicamente, a maior parte dela, em simbologias, tá? Então, primeiramente, né, a simbologia de instrumentação tanto faz se for analógica, digital, compartilhada, integrada, centralizada, se baseiam em normas, tá? Então, tudo é igual ao desenho técnico, tudo que vocês têm, a gente tem que utilizar as normas. Quem é que impõe as normas para a gente? Logicamente, como toda, né, toda norma, boa parte das normas que a gente segue, né, a ABNT impõe com as suas NBRs, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem a NBR 8190 de 1983, tá? Que é a simbologia de instrumentação. Não se preocupem com a idade, né? Tem quase a minha idade isso aí. Não se preocupem por quê? Porque novas simbologias, em geral, são implementadas conforme a tecnologia avança, tá? E aí isso vai aparecer, obviamente, em projetos mais modernos. Já a norma que nos interessa são essas duas. A ISA, tá? 5.3, S5.1 e a ISA S5.3. Essas normas, gente, eu já depositei lá no SIGA para vocês. Por quê? Porque aqui a gente vai dar apenas alguns exemplos, tá? E que vão ser úteis para a gente fazer os nossos exercícios, tá? E mais a norma completa está disponível para vocês dentro do SIGA, tá? Quem descreve essas normas é a ISA, tá? É o Instrumentation Society Automation, tá? Então, tudo que você quer saber sobre instrumentação, você vem aqui nessa sociedade. Inclusive, todo ano a gente tem um congresso, não sei se é todo ano ainda, que se chama ISA Show, que é um congresso técnico, tá, gente? Mas não impede que a gente que trabalha na universidade possa publicar trabalho, tá? Só que normalmente são trabalhos publicados por empresas, tá? São soluções empresariais. Então, um dia, se você tiver numa empresa de automação e você tiver resolvido um problema da empresa e queira divulgar,
é interessante para a empresa participar desses tipos de fóruns, tá? Isso existe em todas as áreas da engenharia, que, volto a repetir, são diferentes dos congressos acadêmicos, tá? Mas a linguagem, tá, gente, continua sendo a mesma. Então, os símbolos de instrumentação são encontrados principalmente, né, nos fluxogramas de processos de engenharia, nos detalhamentos da instrumentação, instalação, diagrama, plantas, localização, enfim, tudo que o símbolo tem que fazer é, basicamente, ele é um pedaço de papel, lembrem-se, um projeto sempre é um pedaço de papel. Quando a gente faz o projeto, quem vai executar nem sempre vai ser você, vai ser um terceiro. Esse terceiro, ele precisa ter todas as informações possíveis. Basicamente, o projeto tem que ser capaz de falar com ele, levar ele, os filhos dele para a escola, sem a sua presença, tá? Então, as simbologias, isso vale para qualquer projeto, senhores, elas são essenciais para descrever o processo, com o projeto, né, com a maior precisão possível. Então, se a gente estivesse falando aqui de projeto sanitário, você vai descrever, né, todas as suas instalações sanitárias usando as simbologias lá da engenharia sanitária. Mas a essência não muda em relação ao projeto sanitário para o projeto de automação. Tudo tem que estar descrito por meio de simbologias, tá? E aí, o que acontece? A gente tem um roteiro para identificação. Dentro do projeto, além da simbologia, né, que é isso aqui que a gente está vendo aqui nessa tela, tá? Essas setas, linhas tracejadas, desenhos de válvulas, desenhos de atuadores. Percebam que existem alguns códigos, né? Esses códigos, gente, também são muito importantes, porque eles estão descrevendo as instalações, né? Os códigos e principalmente os painéis sinóticos, tá? Painéis sinóticos é vulgarmente conhecido como display, onde o operador ele vai ver a informação, se ele vai ter acesso à informação ou não, tá? E também, lógico, descreve a variável, né, que a gente está medindo, que a gente está tentando acompanhar no processo. Então, por exemplo, T já dá uma indicação de que talvez aqui seja temperatura. F também dá outra indicação, que aqui talvez seja vazão, tá? O problema, né, que como é que é F se é vazão, professora? Lembrando, né, que a gente está medindo um fluido, tá? Então, o T e o F, ok, a gente tem suspeitas. Mas e o I? E o C? E esse 1, 2, 3? O que vai significar, tá? Isso aqui, gente, nós chamamos de tag, tá? Então, lembra que eu falei, né? O projeto precisa ser capaz de falar com quem vai executá-lo sem a sua presença. Então, a tag tem essa função, tá? Então, a tag ela é o identificador de cada instrumento, tá? E a função que ele vai ter dentro do controle do processo, tá? Ele é um conjunto alfanumérico e ele faz parte, né? E é comum que todos os instrumentos da mesma malha, né, tenham uma identificação correspondente, tá? Tags podem ter sufixos para complementar sua identificação. O número da malha pode incluir o local e outras coisas mais. Então, basicamente, né, num projeto de instrumentação, você tem a função, né, a identificação da função, a sequência do número e a qual área o instrumento pertence. Então, se a gente for pensar nas tags TIC 500, 103 e TIC 500, 104, lembra, a primeira letra representa a variável, a função. Então, aqui está fácil, temperatura. O I, normalmente, nós destinamos para indicadores, tá? Então, ou seja, eu tenho um indicador de temperatura controlador, tá? Controlado, tá?
Então, além dele mostrar a temperatura, ele pode controlar a temperatura, tá ok? Então, e isso, ambos estão na área 500. E como eles pertencem à mesma malha, eles são registrados sequencialmente como 103 e 104. Então, só para reforçar, a primeira letra é a variável da malha, que nesse caso é a temperatura. A última letra é a identificação funcional dele, que é controlador. A letra do meio é o modificador ou complemento, que nesse caso ele é indicador, e o número dele na malha, tá? Então, esse aqui é o roteirinho que a gente utiliza para identificação, tá? Só que, beleza, isso aqui tá sossegado. Só que não, tá, gente? Não é tão simples assim, tá? Que está repetida a informação, a gente vai retirar depois, tá? Então, né? A gente vai muito além só de seguir aquele roteiro, né? Então, por exemplo, quando você identifica, né? A gente tem as linhas. Então, vamos voltar um pouquinho para o desenho anterior. Então, a gente tem essas linhas aqui, todas elas têm um papel. Elas podem indicar que o indicador é digital, é analógico, tá? Ele pode ser pneumático, tá? Então, ele vai identificar, por exemplo, que tipo é o instrumento, tá? Ele vai poder indicar local de instalação, se ele é acessível ou não ao operador, qual é a filosofia de instrumentação, né? Se o instrumento ele é dedicado ou ele é compartilhado na malha do processo, e, né, a identificação envolvendo a variável, além de outras informações adicionais. Nada de novo sob o sol, de tudo que vocês já ouviram falar sobre simbologias, tá? A primeira simbologia que a gente vai ver aqui é a alimentação dos instrumentos, tá? Ou seja, no comum, a gente utiliza a elétrica e a pneumática, tá? Em automação, os nossos instrumentos. Ou eles são elétricos, e aí não existe distinção entre elétrico e eletrônico, tá? Tudo é alimentado por uma rede elétrica. E o pneumático, que basicamente são instrumentos mecânicos, tá? Então, mas isso aí a gente tem outras abreviações lá na frente, tá? Então, algumas abreviações são utilizadas para indicar os tipos de alimentação, tá? Mas também elas podem, né, também indicar o tipo de purga, tá? Se é quando você está excluindo também, né, se aquele sistema, aquele processo, ele tem algum resíduo que você também precisa controlar vamos dizer assim, não é a vazão. Nesse caso aqui, vamos evitar usar a palavra vazão como dar fluidez, né? Quando você precisa controlar um resíduo, né? Qual é a geração desse resíduo dentro do seu processo? Que é, no caso, essa purga aí. Então, os termos, gente, são todos em língua inglesa, porque lembrem-se, é uma associação estrangeira que propõe, né, essas simbologias, tá? E aí, o que acontece, né? Por exemplo, se nós estamos falando de suprimento de ar, então nós temos aqui o air supply. E aí, as duas primeiras letras dessa simbologia, dessa denotação, elas formam o AS, tá? Temos o suprimento elétrico, então, semelhante, né? E de electric, supply, vai formar o ES. E assim por diante. Então, nós vamos ter isso para os suprimentos de gás, para o suprimento hidráulico, suprimento de nitrogênio, suprimento de vapor e o suprimento de água. Em hipótese nenhuma, vocês vão escrever em língua portuguesa. Tá? Nunca, tá? Lembrem-se, é simbologia, vocês têm a ABNT para isso. A ABNT, ela não vai
necessariamente traduzir a norma para a gente. O que ela vai fazer é validar a norma estrangeira, tá? Então, como exemplo, né, uma alimentação, né, aqui a gente tem AS 100 quilopascal. Isso significa que isso é uma alimentação pneumática, né, ou de ar, de 100 quilopascal. Se você tiver um ES 24 VCC, significa que é um fornecimento de energia 24 volts contínuo, corrente contínua, tá? Para, obviamente, né, um instrumento, elétrico, ok? Então, vocês não podem escrever em português, tem que usar a conotação que existe nos instrumentos, como descreve, desculpa, a norma, tá? Bom, lembra das linhas, né? Tinha linha tracejada, linha cheia, linha com bolinha. Então, todas essas linhas, elas têm um significado, tá? Então, elas devem ser linhas mais finas que as linhas de processo, ou seja, do que os elementos de processo, e são simbolizadas como a gente mostra a seguir, tá? Se for, por exemplo, uma linha cheia, o sinal é indefinido. A conexão com o processo mecânico ou a alimentação do instrumento, tá? Se o sinal, por exemplo, for hidráulico, então ele vai vir, né? A gente falou desse cara aqui, ele vai vir nessa forma aqui, ó. Uma linha cheia com um L aqui, né? Meio estiloso, aí, né? Na linha, né? Escrito. Se tiver bolinha vazia, significa que a ligação é por programação ou elo de comunicação, tá? Então, cada uma dessas aqui tem, né, uma notação. Então, vamos lá olhar para o nosso primeiro esqueminha lá, né, nosso primeiro processo. Então, ó, significa o seguinte, que o meu indicador de temperatura aqui, né, ele envia, né, via programação com elo de comunicação, que pode ser o quê, gente? Pode ser uma rede própria para automação, pode ser o sinal Wi-Fi, pode ser o sinal de internet, tá? Ele envia, né, o sinal aqui para o meu sensor de vazão, tá? Ok? O meu sensor de vazão, o T, a gente vai descobrir o que é mais lá na frente, que são os transmissores, transmite essa vazão aqui para a minha válvula, tá? E aí nós temos uma outra aqui, uma outra variável que também influencia na abertura ou no fechamento dessa válvula, tá? Então, vocês vão ter que utilizar a simbologia para começar a ler o processo. Ler também e escrever. Nas atividades, gente, eu estou procurando, né, algum tipo de software free que vocês possam usar, né, sem nenhum tipo de impedimento, mas provavelmente, senhores, vocês vão usar o AutoCAD, tá? Então, peço que vocês reativem, né? Porque eu sei que quem faz essa disciplina aí já está há um bom tempo no curso. Reativem o AutoCAD de vocês, né? Função estudantil, existe o AutoCAD online. Então, você pode, hoje tem bastante opção aí para você utilizar o AutoCAD. Mas, caso contrário, se eu encontrar algum tipo de software que vocês possam usar para fazer essas simbologias, eu aviso para vocês, tá ok? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui na nossa gravação, que eu estou sozinha, obviamente. Tá tudo certinho. Está gravando tranquilamente, tá? Ah, uma outra coisa, gente, às vezes eu gravo no horário, e aí o horário fica em cima da hora e eu não consigo postar a aula no horário que eu me comprometi lá com a disciplina, tá? É porque é o seguinte, como eu gravo via Meet, o, o próprio Meet ele leva um tempinho para processar o vídeo, né? Então, se eu faço 2 horas de vídeo, ele leva por aí também para processar o vídeo. O que é processar o vídeo, gente? É me entregar o vídeo gravado e bonitinho, tá? Então, tenha um pouco de paciência, mas o objetivo essa semana aqui, de 2 a 6, é a gente não perder aula, tá? Para que a gente consiga retomar as nossas aulas presenciais com tranquilidade.
Então, continuando, tá? Tá tudo certinho com a nossa gravação. A gente vai aqui para os instrumentos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no balão dos instrumentos, ou seja, vocês viram lá, né, que o nosso sensor, que o nosso elemento, né, ele vem FIC 1, 2, 3, tá? Então, né, a gente já sabe. Só que isso aqui, esse invólucro aqui, que eles chamam de balão, tá? Ele tem um significado. Não é porque fica bonitinho, não é porque fica bonitinho, né, mostrar nessa forma aqui, tá? Então, esse balão, ele é um balão pequeno, circular, e ele tem uma padronização, que é um diâmetro, tá, de aproximadamente 12 milímetros, tá? Então, se você for fazer lá no AutoCAD, porque quando é um software dedicado a fazer isso, é mais fácil, ele já te entrega no padrão. Mas, como a gente está trabalhando com o AutoCAD, provavelmente, né, a gente vai ter que fazer esses balãozinhos no tamanho, tá? Então, cada um tem um significado. Então, vamos ler essa tabela aqui, né? Então, ó, você vai ter símbolos, tá? Que vão estar na sala de controle central, ou em local auxiliar, ou no campo, tá? Então, dentro da sala de controle central, você vai ter instrumentos que são acessíveis ao operador e outros que são inacessíveis, tá? O mesmo vai acontecer no local auxiliar. Você tem acessíveis e inacessíveis ao operador. E quem está no campo, está no campo. Lembre-se, quem está no campo é aquela parte mais baixa mesmo, é o sensor, é o atuador, é a válvula, que está lá embaixo mesmo na nossa pirâmide de automação, tá? Aí é que tá? Então, um equipamento discreto, ou seja, um equipamento de medição discreta, se ele for acessível ao operador, ele vai ter esse balão com uma linha cheia. Se ele for inacessível ao operador, aqui não está muito legal de ver, mas eu vou dar um zoom, tá? Ele tem aqui uma linha tracejada. Então, vamos lá. Se eu escrever aqui dentro, tá? Desse meu aqui, ó, FIC 1, 2, 3, ele é o quê? Ele é um sensor, ele é um instrumento de vazão, indicador, controlador, 1, 2, 3, só que ele é inacessível ao operador, tá? Então, eu não tenho como ir, né, mexer lá nele, mexer mesmo, abrir, intervir nele. Só talvez possa intervir por meio, né, de programação ou de retirada do sensor para alguma alteração de programação, tá? Essas características de linha cheia aqui e linha tracejada também vão se repetir para o meu local auxiliar. Porém, aqui os senhores vão ter duas linhas. O sensor montado no campo não tem problema, tá? Desde que ele seja uma bolinha cheia, um balão cheio de 12 milímetros, tá? Balão vazado, na verdade. E isso vai se repetir para os equipamentos de instrumentos compartilhados de software ou função de computador. Então, o que é feito daqui para cá? Tudo que antes estava lá no processo acessível e inacessível ao operador, mas que é comandado de forma discreta, tá? Tem um perfil discreto. Agora você tem um instrumento compartilhado dentro de um computador. Então, o que foi feito? Se colocou esse instrumento dentro de caixinhas, tá? E aí a função software, vem aqui, ó, com esses losangos, tá? Losango, tá? E aí a lógica compartilhada, que é nesse caso, quando, a gente tem um controlador lógico programável, os meus instrumentos aqui, ó, eles estão dentro de uma caixinha, é um hexágono, gente, desculpa, tá? Aqui é hexágono, tá? Eita, que eu fugi da aula de geometria. Então, aqui sim, é um losango, tá? Um losango.
e aí você, né, coloca os elementos dentro de um losango. Aí entenda, ó, quando o elemento de campo ele é montado, né, mas ele possui uma lógica compartilhada pela CLP, ele também fica aqui, tem um losango dentro dele. Caso você tenha o mesmo invólucro, ou seja, você tenha instrumentos que ocupam, né, o mesmo, vamos dizer assim, a mesma caixa, tá? Você, né, você não precisa usar o mesmo, mostrar uma caixa em comum. Você pode usar essa simbologia aqui, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido a leitura, né, dessas simbologias. Nós temos aqui as válvulas de controle, tá? Que são outros instrumentos que a gente encontra. Vocês viram lá na nossa primeira figura, né? Que tem várias válvulas ali, né? Então, a gente tem os símbolos dos atuadores, tá? Então, você tem aqui, ó, cilíndrico, rotatório, mas tem um motorzinho, manual, tá? Solenoide e diafragma, tá? Então, os atuadores vão ter esses símbolos, tá? A gente tem atuadores que utilizam motores, tá? E aí, a gente vai ter os reguladores auto-atuados. Então, ou seja, a gente muda um pouquinho, né, a nossa simbologia. Vamos tentar aqui um, um bem fácil aqui. Tá, vamos pegar aqui. Esse solenoide, nessa válvula solenoide de 4 vias. Tá fácil porque a gente tem aqui, ó, uma via, duas, três, quatro e o símbolo de válvula solenoide, tá? Um outro símbolo que está bem tranquilo aqui, ó, é o regulador redutor de pressão com abertura, né? Com abertura de pressão externa, tá? O elemento que você abre, né? Então, ó, tá aqui. É um diafragma, tá? Mas é uma válvula, né, de pressão. E o externo tá aqui, ó, tá? Quando o externo está anterior, aqui é a minha saída do processo, ele bota essa palavra back, tá? Então, significa que, né, o meu tap, né, de abertura, né, de controle, está anterior à saída do meu processo. Tá ok? Então, o que é importante? Esses aqui, tá, gente, já é a descrição do símbolo. E como eu falei para vocês, vocês têm lá o manual da ISA, né? As simbologias. Então, vocês não precisam decorar isso aqui. Apenas, né? Esse aqui de baixo, esses autorregulados, tá? Vocês não precisam. Quem vocês têm que lembrar com uma certa facilidade são esses, tá? Por quê? Porque eles vão se integrar a outros símbolos futuramente. Ainda em válvula de controles, a gente tem algumas nomenclaturas, tá? Que é o status da válvula. Então, eu botei as duas terminologias, tá? Porque hoje, como a gente compra muito produto importado, normalmente vem escrito NO no lugar de NA. Tá? Então, gente, um dispositivo que é muito comum e que a gente usa é o relé. A gente vai falar de relés aqui, tá? Então, o relé, ele é um dispositivo, né? É como se fosse uma chave, tá? Vou fazer ele aqui na linguagem ladder, tá? E aí, quando ele aparece assim, ele é normalmente aberto, ou NO. Quando ele aparece nesse formato aqui na linguagem ladder, ele é normalmente fechado, ou NC, normally closed, tá? Então, se, né, quando você estiver especificando um instrumento, uma válvula, e aí você for olhar e aparecer essas terminologias NO, é a mesma coisa que NA, tá? E assim vai valer para o NC, que é igual ao NF. Outra coisa é o bloqueio,
tá? Existem alguns dispositivos, tá? Que vêm com a posição bloqueado aberto e bloqueado fechado. Meio que não faz sentido, gente, né? Porque se é bloqueio, a gente pensa assim: ah, é bloqueio, já está fechado, tá? Mas esse bloqueio pode ser aberto, tá? Ou esse bloqueio também pode ser fechado. Eu vou trazer um exemplo futuramente sobre isso, né? Porque é um conceito meio abstrato, mas que existe na instrumentação. Outro status importante das válvulas de controle são as falhas de posição, tá? Então, quando você estiver num sistema supervisório, monitorando o processo, ele pode dizer que falhou aberto, falhou fechado, falhou bloqueado ou a falha foi indeterminada. Todas essas, gente, são terminologias associadas às válvulas de controle, tá? O relé também, ele pode ser um dispositivo de controle, tá? Mas, assim, é um dispositivo meio primitivo, tá? Porque, normalmente, essa dinâmica do relé vem atrelada a um solenoide ou a um outro atuador, tá? Então, a gente nem muito é, relaciona o relé como uma válvula de controle. Ele só vai ser relacionado quando ele tiver ligado, né, compartilhando aí o processo com um atuador. Então, chegamos no nosso primeiro exercício, né? E aí, vamos lá. A gente tem que identificar o que esses elementos representam. Nesse momento, tá, gente? Excluam esses termos aqui do lado. Isso aqui não significa nada. Isso aqui só significa que eu peguei de um processo apenas esse trecho, tá? O que vai me interessar é o que está aqui. Então, nesse momento, eu vou fazer isso aqui, tá? Para que a gente possa utilizar lá as nossas referências, tá? Então, olha só. Esse símbolo aqui, vamos tentar usar lá todas as nossas referências mínimas que a gente tem aqui na aula, né? Para, como é que se diz, tentar identificar o que isso aqui quer dizer. Então, vou copiar e colar, tá? A gente vai levar lá para o nosso primeiro slide que a gente falou de simbologia, que é o slide da alimentação dos instrumentos. Vou colar aqui por cima, vamos ver se vai ficar. Opa, ficou legal. Então, opa, dentro aqui do meu slide, o que apareceu? Eu tenho um HS, né, nesse meu slide 22 aqui. O HS significa que o meu suprimento é hidráulico, tá? Então, vou tirar aqui, vou desfazer isso, tá? Então, eu já sei que se trata de um suprimento hidráulico. Vamos pegar o nosso símbolo aqui e vamos lá. Opa, tem linha lá, né? A gente viu que tem linha. Então, vamos aqui, ó. Vamos colocar aqui. Essa minha linha tem esse, né, Lzinho. Então, significa que é um sinal hidráulico. Tá, eu não tenho mais nenhum outro elemento, né? Então, como é que eu vou descrever isso lá para o meu projeto? Eu peguei um projeto, estou lendo lá o meu termo, né? E aí, como é que eu vou escrever a resposta aqui nesse caso, tá? Nesse caso aqui, eu estou o quê? Diante do quê, senhores? Eu estou diante, tá? E aí a interpretação de uma linha de fornecimento. Deixa eu tentar fazer aqui embaixo mesmo. Vou escrever com letra de fundo. Estou diante de uma linha de fornecimento, porque o S, né, de supply, hidráulico, tá? Então, essa linha aqui só vai fornecer fluido, tranquilo. Já na letra B,
Vamos pegar o nosso símbolo da letra B, né? Então, a gente já tem aqui, opa, temos a presença. Vamos ver o que, que a gente tem aqui. A gente tem a presença, né, da alimentação, que está aí o nosso EI, tá? Nós temos a presença da linha tracejada e nós temos a presença de um balão. Então, a gente vai lá nos slides onde a gente tem todos esses elementos e vamos tentar entender do que se trata, né? Então, aqui, o que, que a gente vai ter? Vamos lá. Opa, vamos lá. O ruim da aula remota é isso, né? Que a gente tem que. O quadro lá ajuda bastante, tá? Mas eu vou fazer um teste aqui já já. Então, não colei no lugar certo. Primeiramente, né? Aqui eu não tenho, né? Nenhum tipo de alimentação do tipo EI. Mas isso aqui, né? Me indica fornecimento elétrico. Tá? O E sempre vai estar associado ao fornecimento elétrico. Ok. Então, guardem aí. O E é de fornecimento elétrico. Tá? Vamos aqui para a linha. Tá? Bom, a minha linha aqui, ela não está sozinha. Tá? Então, isso aqui eu não tenho linha entre os instrumentos, até porque eu não estou, né, utilizando nenhuma linha para ligar dois instrumentos aí. Então, esse tracejado não quer dizer que o sinal eletrônico é entre 4 a 20 miliamperes contínuo, tá? Isso não quer dizer, tá? Por quê? Porque o balão com a linha tracejada tem um outro significado para a gente, né? Então, vamos lá, vou tirar daqui esse aí e nós vamos para o balão, que está aqui, ó. Né? Lembra que eu falei que tem um balão, né? E o balão está com uma linha tracejada? Opa! Um balão com uma linha tracejada significa que o meu equipamento ele é discreto. E além dele ser discreto, como essa linha é tracejada, ele está inacessível ao meu operador. Então, como é que a gente vai escrever isso ali na resposta do nosso exercício? Vamos voltar para lá. Então, vamos lá. Deixa eu fazer um teste aqui, vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, gente, desculpem, tentei. Que é usar um quadro. Vamos ver aqui se a gente tem um quadrinho aqui para trabalhar. Acho que não. Espera lá. Um chat. Aqui. Não, faz. Vamos lá. Vamos continuar onde a gente estava mesmo. Não vai dar certo. Tá? Então, a gente faz o seguinte. Então, vamos lá para o nosso exercício, né? Para os slides de exercício. E aí, a gente vai ver o seguinte. Bem aqui. Então, o que, que a gente já sabe? O E é de fornecimento elétrico. Então, se eu estou falando de fornecimento elétrico, né? É tensão, né? Tá. O balão com a linha tracejada diz que o meu elemento ele é discreto e inacessível. Tá. Mas ainda falta o I, né? Ainda está faltando esse I. Então, vamos lá lembrar o que é o I. O I é a função, né, gente? A gente não falou de instrumentos, a função dos instrumentos necessariamente.
E aí, gente, é aquela história que eu sempre digo para vocês, vão ter que olhar o material, né, da nota, entendeu? Vocês vão ter que olhar, né, vocês tinham que, vocês na verdade precisam, né, olhar o material, porque nem tá tudo vai estar aqui, tá? Então, o I vai ser de indicador, tá? Então, como é que eu vou responder isso aqui lá no meu projeto? Como é que eu vou colocar no projeto? Eu vou dizer aqui que isso aqui é um indicador de tensão, né? Tensão elétrica, tá? Discreto e inacessível ao operador, tá? Então, é assim que vocês vão colocar no projeto de instrumentação de vocês. Só um momento. Então, voltei, pessoal. Só uma pausa para fazer uma coisa importante. Tá? Então, a gente tem aqui já, né, dois indicadores aqui, dois elementos, né, de simbologia já identificados. Deixa eu ver se está tudo certo, se eu não estou falando com o microfone fechado. Não estou, graças a Deus. Então, continuando, pessoal, a gente tem o seguinte: vamos lá para o último medidor, tá? E aí a gente tem o FY, né? Sempre eu falo para vocês, considerem isso aqui, que isso aqui é só um recorte. Então, vamos lá ver o que a gente está vendo aí, né? Bom, esse símbolo talvez seja o mais estranho, né, que a gente teve até o momento. Então, eu vou abrir aqui a norma, tá, de vocês, a norma que eu passei para os senhores, só um momento, tá? E aí a gente vai ver o que esse Y significa, né? Por quê? Porque a gente não viu nada disso aí ao longo desses slides, né? A gente apenas viu símbolos muito básicos, tá?
Então, eu vou abrir aqui, e aí eu vou tentar achar, deixa eu achar os desenhos, porque é muito longo, é um arquivo, é um arquivo bastante complexo aqui, grande, tá? Tá? E aí vamos ver esses I, né? O que isso significa, esse Y bem aí, tá? Estamos procurando aqui, senhores, só um momentinho. E aí, quando eu tiver, eu mostro para vocês. Tá? Então, vamos lá, vamos ver se eu acho aqui. Tem até como fazer fórmula matemática, então vocês vão ver que é um material bem completo mesmo, tá, gente? É um material bem longo. Deixa eu ver aqui, página 1. Estou procurando, tá? Paciência, tá? Tabela 4.1. Identificação, letra de identificação. Peço a paciência dos senhores aí nesse momento, que já eu mostro. Tá, ok. Tá? Então, olha só. Vou aqui mostrar para vocês a norma. Tá? Opa, pera lá, cadê? Aqui. Então, vou postar para vocês outra coisa. Aqui. Então, a gente está aqui, né? Essa aqui é a tabela 4.1 da norma 5.1 da ISA, tá? Que está aí nos seus arquivos já da disciplina. Então, percebam, né, que cada letrinha tem uma, né, um código, tá? E tem um significado. E aí você tem que observar em que posição está, né, o seu, opa, cadê? O seu, a sua letra, né? Então, aqui, deixa eu ver se eu tenho como desenhar algo nessa. Então, aqui a gente tem lá, né, o F, a gente aqui não é bom, tá? Desenhar. O FY. Então, o F é a minha primeira letra, tá? Olha aqui, ó. Ele diz, ó, primeira letra e depois letras sucessivas, tá? E aí você tem que ver, né, se a sua primeira letra, vou dar um Ctrl Z aqui, vamos só falar de primeira letra, tá? No momento. Você tem que observar se isso aqui, tá? É que elemento é? Qual é a medição que ele está realizando? Como a gente está falando do F, né? A gente já sabe que F é fluido, ou taxa de variação de fluido, tá? Como, né? Ele não é o nosso modificador, né? Ele é apenas a nossa variável de medição, tá? Então, a gente vai ver o que o Y significa, já que o Y vai ser uma letra sucessiva. E o Y está na segunda coluna. Então, vamos lá para o Y, que é no final, tá? Ah, ele fala aqui que é um evento, né? Que ele, o Y, ele pode, né, indicar um evento, um estado ou uma presença, tá? Só que aí ele é uma letra sucessiva, né? E ele vem a ser um dispositivo auxiliar. Só que é o seguinte, né? Vamos lá, vamos tentar entender aqui, né? Ele está no eixo Y, né? Ou seja, ele é uma variável que modifica o eixo Y. O que, que ele quer dizer com isso? Que se você tiver um gráfico, esse sensor, esse elemento, esse instrumento,
ele vai mostrar para você, né, o eixo Y do seu gráfico ali de vazão, tá? Então, o que acontece? Como ele é a primeira, eu tenho a primeira coluna, ele está me dizendo a medição, e a segunda, ele está me dizendo qual é a função do instrumento, né? Sendo que na minha letra sucessiva eu não tenho nada, né? O que acontece? Como é que eu vou ler o FY? Eu vou ler o seguinte, que ele é um medidor de vazão por causa do F, e o Y que modifica o estado. Ele pode converter o meu estado, né, em alguma outra coisa. Ele pode converter a minha vazão em alguma outra coisa, tá? Então, eu posso dizer que ele é um conversor usado na, para medição de vazão, né? Vazão é vazão, porque não é pressão, tá? É vazão, né? De vazão, mas ele converte do quê? Ele faz o quê com essa vazão? Então, a gente vai olhar o símbolo lá que tem mais informação sobre o processo. Então, vamos lá de novo. Eu vou, como é que se diz? Eu vou mudar aqui o slide, tá? A gente já sabe que o F significa que é um instrumento que mede fluido, e outra é que o Y ele faz alguma conversão, ele altera o estado, né, da minha medição de fluido, tá? Então vamos lá. Então vamos olhar para o nosso elemento lá, nossa medição, nosso símbolo. Então tá aqui. Então vamos voltar lá que a gente vai identificar esses negócios. Então eu já sei que o F é vazão, tá? Porque eu não posso escrever em inglês para vocês. E aqui ele converte, ele altera o estado. Eu vou chamar de conversor, tá? Só que o que ele está medindo, né? Não é vazão, né? Olha qual é o dado de entrada aqui, ó. Qual é a relação de entrada aqui, ó? Tá vendo? Ele tem que converter algo, né? Eu não estou dizendo que ele é um vazão e um conversor. Então, ele está convertendo a minha medição de quê? O que é medido em PSI? É pressão, tá? Então, ele converte a minha pressão de 3 a 15 PSI em vazão, tá? Só que ele é um dispositivo que elétrico. Então, a corrente de funcionamento dele ele é um elétrico, né? Ele não é um dispositivo plenamente mecânico, ele não é pneumático, tá? Então, ele opera na corrente de 4 a 20 miliampere, tá? Que é proveniente de um sensor de vazão. Então, como nós vamos escrever isso? Esse daqui eu vou digitar, tá? Que esse aqui é mais chatinho. Então, vamos digitar aqui esse negócio. Então, aqui, ó, o meu FY significa que ele é um conversor usado para medição de vazão de 3 até 15 PSI na corrente de 4 a 20 miliampere, proveniente, oriundo, vou colocar uma palavra mais curta, oriundo do sensor de vazão, tá?
Então, o que ele está fazendo? Ele pega a minha variável de pressão, converte em vazão, tá? E o meu sensor de vazão, que está lá na corrente, né? Recebe esse dado na corrente de 4 a 20 miliamperes, tá? Ou seja, ele é o quê? Ele é um transdutor, tá? Ele pega o dado de pressão, converte em vazão numa determinada faixa de operação, tá? E aí, né, ele transforma isso num sinal elétrico, né, o meu sensor lá, né, oriundo do sensor de vazão, o sinal, ele converte numa corrente de 4 a 20 miliamperes, tá, gente? Então, é isso que essa simbologia aí está fazendo, tá? Então, todas as vezes que vocês lerem um símbolo, vocês vão consultar a norma, tá ok? E, né, descrever o que é que vocês estão lendo ali naquela simbologia, tá? Então, a gente começou com um símbolo bem simples, depois incrementou um pouquinho, e aí colocamos informações mais completas dentro aí do nosso medidor, tá certo? A gente ainda tem mais uns 10 minutos, eu acho. 10 minutos, eu achando que não ia ter material, tá? Próxima aula eu vou correr, mas eu queria explicar isso com muita calma para os senhores, tá? Então, para os senhoritos, ok? Para os senhoritos, mas talvez eu continue aqui, faltam poucos slides e a gente. Vocês vão agora fazer o processo reverso, tá, gente? Vou aqui projetar normal. Aqui vocês vão fazer o processo reverso, que é desenho símbolo. Eu quero saber qual é a simbologia, tá? Não tem esse acento aqui, tá? Qual é essa simbologia aqui, tá? Para uma linha de fornecimento de vapor que conecte o indicador de linha, tá? O desenho de um registrador de velocidade com uma função de computador no local de campo. Uma válvula de 3 vias operada eletricamente. Então, vocês vão pegar as normas lá, não os meus slides, tá, gente? Vocês vão pegar as normas, porque nem tudo está nos slides. E aí os senhores vão colocar a simbologia, tá? Façam à mão. Nesse momento, não se preocupem em fazer nada no CAD, tá? É para fazer à mão. Ou seja, lápis, borracha, papel, régua, tá? E por aí vai, tá? Então, não se avorem a fazer nada no CAD, tá? Vocês não precisam disso nesse momento. Só quando a gente tiver projetos muito grandes. Então, a gente vai passar para os sistemas de instrumentação, tá? A gente viu a simbologia, mas a gente precisa conhecer o dispositivo. Então, lá da metrologia, senhores, vocês estudaram os instrumentos de medição separados em classes, né, com vários critérios, né? Todas essas classes, elas são úteis para a gente entender algumas coisas, algumas funcionalidades específicas aí da minha instrumentação, como precisão, custo, aplicabilidade, exatidão, mas a gente não vai falar disso aqui, tá? Eu tenho até um material, eu posso sugerir para os senhores um livro de medição e instrumentação, onde vocês vão, né? Eu acho que eu vou pegar, vou mandar essa, como é que se diz, essa referência para vocês, tá? No Cigar. E aí eu vou. Alguns exemplos vocês podem tirar de lá, tá? Gente, outra coisa que é difícil, tá? A gente encontrar. São raras as exceções que a gente encontra de livros em língua portuguesa nessa área. Os melhores livros, eles estão, infelizmente, em língua inglesa. Não tem muito o que fazer, tá certo? Ó, eu estou aqui com um que está escrito em língua portuguesa, tá? Só que esse livro aqui, a maior parte do tempo,
né, que é o automação hidráulica, ele se dedica mais ao estudo da hidráulica mesmo, tá? Ele fala pouco do projeto de instrumentação, tá? Então, é legal ter uma aplicação, mas, ao mesmo tempo, é interessante, né, que vocês tenham maior foco dentro da instrumentação, tá? Então, não sei se aqui, deixa eu ver se dá para ver, tá? Deixa eu ver se dá para ver aqui na gravação. Tá, ó, não sei, não dá para ver, tá? Mas foi um dos que eu trouxe na primeira aula, automação hidráulica, tá? Melhor posição que eu consigo para que vocês vejam aí é esse, tá? Então, já os outros livros de automação que os senhores encontrarem vão estar vinculados a coisas como Arduino e tudo mais. E aqui não é o objetivo, a gente vai falar de automação industrial, tá? Em Arduino, a gente deixa lá para sistemas digitais, para microcontroladores e microprocessadores, e isso só o futuro dirá, né? Então, a gente, continuando, né? Então, vocês estudaram isso lá na metrologia, né? Então, a metrologia classificou os instrumentos lá para vocês, que lá vocês vão conseguir, ainda conhecem como medidores, né? Em ativos e passivos, não nulos e tipo de deflexão, analógico e digital, instrumentos indicadores, instrumentos com sinal de saída, inteligentes e não inteligentes, tá? A gente utiliza grosseiramente a palavra burro, tá? Não é problema, tá? A área ela entende, né, que é um dispositivo de medição que ele não é inteligente, ele não tem nenhum tipo de registrador, ele não tem nenhum tipo de mudança automática de escala, então é um dispositivo que você tem que fazer tudo nele, tá? Na instrumentação, isso amplia mais, tá? Então, a gente tem algumas dialéticas, como manual e automático, alimentado e sem alimentação externa, pneumático ou eletrônico, isso aí a gente já viu, né? A gente tem até simbologias para diferenciar esses elementos. Analógico ou digital, burro ou inteligente, montado no campo ou na sala de controle, modular ou integral, dedicado ou compartilhado, centralizado ou distribuído. Então, tudo aquilo que a gente viu lá na simbologia, tá, fazem parte dos nossos sistemas de instrumentação. Então, quando a gente faz a descrição, quer seja a descrição nominal ou o inverso, transformar o nominal em simbologia, nós estamos trabalhando com os sistemas de instrumentação, tá? E aí, gente, eu vou começar a trazer alguns exemplos para vocês, tá? Medição manual, gente, a gente já sabe que é o quê? A gente tem interferência do operador, né? A gente sabe que aí, né, é o famoso BO, né? Burrice de operador em ler, às vezes, interpretar a variável da forma correta, e são normalmente instrumentos portáteis. Dentro do laboratório, vocês usam o quê? O voltímetro, tá? E a régua, né? A gente se ilude muito, mas régua ainda é uma medição manual. Na automática, a medição é contínua, você não tem a intervenção do operador, né? Quase tudo ao contrário, né, do que da medição manual, mas a gente tem, além disso, né, registro contínuo e podem existir em sistemas mais modernos, né, como sistemas de aquisição de dados, além de sistemas com relatórios, tá? Então, você tem, por exemplo, uma coisa chamada em alguns medidores, que é memória de massa, tá? Então, o medidor, ele está lá, pode estar lá no campo, ele registra, né? Ele armazena dados dentro da sua memória de massa, e você pode ter programado esse equipamento para, a cada, por exemplo, 7 dias, excluir as medições. Ele exclui, e aí ele reescreve sobre aquele arquivo uma nova medição, tá? A alimentação refere-se à energia, tá? Então, isso vai estar atrelado aos instrumentos e transdutores. Eles podem ter fontes externas, né? Que podem ser baterias, por exemplo, tá? Então, por exemplo, medidor de balança, né? Eu tenho uma balança digital, que eu ando sempre com ela, principalmente para medir a mala durante a viagem,
ela é um instrumento, porque ela é uma balança, né? Que tem uma fonte externa, que é a bateria, tá? A alimentação refere-se também à parte eletrônica, tá? Mas a gente, aí vem depois o conceito seguinte de classe de instrumento, né? Mas os pneumáticos também, né, podem se enquadrar com essa alimentação interna ou externa, bem como a gente utiliza para alimentação elétrica 24 volts CC, tá? A gente classifica também em pneumático, e aí a gente inclui apenas os instrumentos puramente mecânicos e os eletrônicos, que também nós chamamos de elétricos. E aí eu trouxe para vocês, gente, duas, dois instrumentos, né, que são usados em balanças, tá? Para medir peso. Né? Para medir peso não, né? É errado, medir massa. Que são as células de carga, tá? O nome desse carinha aqui é a célula de carga, tá? Então, o sensor, né, que nós utilizamos dentro, né, para as balanças eletrônicas, para medir qualquer tipo de massa, né, por meio digital, a gente chama de célula de carga, mas também, mecanicamente, também tem célula de carga também. Então, a forma, né, são muito, até vocês podem ver visualmente, são até parecidos, né? Mas a forma, né, de medir, de sentir da célula de carga é diferente. Então, na célula pneumática, que é essa aqui, que é a primeira, não sei porque eu estou escrevendo com caneta preta, né? Mas vamos lá. Oh! Então, a minha célula pneumática aqui, tá? Ela recebe uma força desconhecida e dentro dela você tem duas placas, né? E aí existe um ar aqui entre essas placas, né? Então, quando essa força, né, incide, né, na minha célula, essa diferença aqui, ela altera, né? E aí é enviado, né, uma resposta a um medidor de pressão, que vai, né, indicar qual é a força, né, ali que está sendo imposta, né, pela aquela o valor da pressão que está sendo imposta àquela força. Já no meio elétrico, o que, que acontece? É a mesma célula, porém a gente tem o quê? A gente tem, né, algumas formas de medição, tá? Então, aqui a gente tem a introdução da carga, tá? Aqui são buracos para montagem, e aqui são os cabos, tá? Isso é o corpo principal da célula, tá? Dentro da célula, a gente tem um strain gauge, tá? Que é o sensor, né, que vai, né, sentir essa pressão da minha força, tá? E aí nós temos alguns circuitos que normalmente é uma ponte de Wheaton, então vocês estudaram lá em eletrônica ou em circuitos de elétricos, né, a ponte de Wheaton, tá? Que vai fazer a conversão desse sinal físico em um sinal elétrico e mandar para o seu display, por exemplo, tá? Então, por exemplo, no laboratório, nós temos as células de carga, né? Se eu puder mostrar aqui no para vocês, deixa eu procurar célula de carga, né? Vamos colocar elas a nível para Arduino, e depois a gente pode ver ela aí, célula mais industrial, tá? Então, aqui, ó. Vou pegar esse desenho bem aqui. Tá. Ai, ai, tá acabando, pessoal. Calminha. Tá? Até eu estou com sono, é uma segunda-feira à noite.
né? Primeira aula do dia, depois de ter resolvido bastante coisa, inclusive com os senhores. Então, a gente vai aqui, aqui. Então, é muito comum dentro do estudo, né, principalmente de prototipagem rápida, que é o que o Arduino dá para a gente, o uso, né, de sensores para a gente medir diversas quantidades. Então, aqui nesse site aqui, a gente tem, né, o circuito de uma balança eletrônica, tá? Que ela tanto de banheiro quanto de cozinha, tá? Então, ele aqui, né, tá indicando, né, aqui, né, um peso numa balança, né? E aí, olha aqui, gente, essa aqui é a nossa ponte de Wheaton, tá? É esse cara aqui, tá? Então, ele recebe um sinal de entrada que é um sinal elétrico, e aí, com, né, os cálculos da ponte, ele faz, tá? A célula que nós possuímos no laboratório é esse tipo aqui. Então, ela não é uma célula com 4 sensores. Para eu fazer uma medição completa, eu preciso ter 4 células dessa. Inclusive, foi um erro que aconteceu no projeto que a gente está montando, tá? Que o aluno vai ter que refazer isso, tá? E essas células aqui, elas medem em torno de 50 quilos, tá? Não é que aqui ela vai medir 250 quilos, tá? Elas medem em torno de 50 quilos. Ah, mas onde está o conversor? Onde está o meu sensor? Está aqui, que é o conversor HX711, tá? Ele é o conversor, ele é que vai receber, né, o sistema físico, ele é um conversor, amplificador de 24 bits, tá? Para amplificar sinais dispositivos com, deixa eu ver se está aparecendo para vocês, tá? Com células de carga, entendeu? E é ela que manda a mensagem elétrica, ele auxilia isso para o Arduino, tá? A nossa, infelizmente, queimou, tá? A gente tinha uma e tentando soldar, que esses pinos são chatos, a gente acabou queimando a nossa, tá? Então, a gente ainda vai consertar esse projetinho, mas é para vocês verem, tá? Como é que funciona. Agora, se a gente entrar no Google e olhar uma célula de carga industrial, tá? Vocês vão ver aquilo que está lá no slide, tá? Você tem diversos formatos, tá? Ó, por exemplo, aqui nós temos um kit, né? É bom que hoje em dia, ó, um kit para uma balança de 8 toneladas, gente, tá? Então, ó, é um sensor, 4 células, tá? Para você fazer, ó, bem parecida lá com as nossas célulazinhas que a gente viu, né? As células todas elas têm um pezinho, que é para depois você construir a base, o conversor, que é essa caixinha preta, e o visor, tá? Então, a gente viu ali em escala micro, mas na escala industrial é a mesma coisa, tá? Entendeu? Então, aqui, né, são exemplos, né, de como, né, os dois instrumentos, né, aí vamos voltar lá para o nosso slide, como é que os instrumentos, né, eles, a construção deles, né, a forma como eles operam, né, que a gente está vendo a diferença entre o pneumático e o elétrico, fazem a diferença no nosso processo, tá? E aí a gente precisa descrever isso na metodologia, nas simbologias deles, tá? Então, a gente tem essas nuances, né, dentro de cada uma das nossas formas de medir, tá? Então, você viu aqui o pneumático, a gente não deu tanta ênfase no pneumático, mas aí você viu aqui a célula industrial mesmo e viu nela numa escala micro, tá? Aí entra um conselho que eu sempre dou para os alunos. Arduino, gente, é muito legal, mas ele é uma coisa para a gente testar conceito. Quando a gente quer fazer algo valendo, que a gente sabe que vai funcionar, a gente usa o equipamento industrial, tá? E vocês viram que
É muito discrepante o valor, tá? Hoje, né, eu vou encerrar por aqui a aula de hoje, tá? A gente continua com classe de instrumentos na próxima aula, tem pouquinha coisa ainda para fechar. E aí, senhores, depois disso, o que, que nós vamos ver ainda na próxima aula? Ainda temos. Vou botar alguns exemplos, mas vou colocar algumas coisas mais modernas, tá? A gente vai ver a. Deixa eu ver o que está programado aqui, que nem tudo a gente vai ver, tá? Aqui do livro, tá? Evolução a gente vai ver na próxima. A gente vai ver conforme a gente vai passando, né? Os capítulos. A gente vai ver os tipos de medição, tá? Então, a gente vai ver como é que se diz o elemento final, a gente já viu, a gente vai ver o diagrama ladder, a gente vai ver outras representações, algumas variáveis, tá? Mas os senhores já conhecem, né? Como densidade, que é um corpo negro, tudo isso também, a instrumentação ela lida, tá? Ok? Mas o objetivo é mais que os senhores já aprendam a fazer, né, as mudanças, tá? E aí a gente já fala aqui de coisas que vocês já viram, tipo, no livro ele fala de, por exemplo, fontes de, ele fala em, além das variáveis, que é mais comum, ele fala de ponte de Winston, de circuitos, isso aí a gente não vai falar. E aí a gente vai passar para funções, elemento de sensor, condicionadores de sinal, transmissores, indicadores. A gente vai entrar mais nesse tempo aí. Computador de vazão, tá? Que é o que ele chama de turbina de vazão, tá? Então, a gente já vai entrar em coisas mais complexas aí, que já seria uma parte da nossa unidade, aí seria já o fechamento dessa unidade, tá? Então, na próxima aula, a gente vai lidar com isso, tá ok? Então, gente, bom estudo para vocês, tá? E aí aguardem a aula da quarta-feira, tá? Muito obrigada, peço a compreensão dos senhores. Bom, no meu relógio aqui são por volta das 9 horas da noite. Dentro de umas 2 horas, essa aula deve estar disponível, e daqui para umas 11 horas eu posto ela lá no canal do YouTube, tá bom? Então, agradeço pela paciência e até a próxima, pessoal.